Então hoje a gente vai tratar sobre captação de clientes e primeiro atendimento, tá? Vamos falar sobre as formas de primeiro atendimento, as perguntas frequentes, né? Quebrar essas objeções que podem surgir na cabeça do seu cliente. É importante a gente até quebrar objeções, ainda que elas não tenham acontecido, porque eventualmente no futuro eles podem começar a pensar, ter essas dúvidas e você já vai apresentando essa quebra de objeções. Informações importantes que você tem que passar para o seu cliente, como é o atendimento no decorrer do processo, que seu cliente fica levantando questões, isso aí precisa ser tratado. O que falar diante dessas principais dúvidas, né, que os clientes terão no decorrer do processo. Vamos falar sobre captação de clientes online, offline e parcerias, tá? É claro que a gente eu não tenho como pretensão exaurir, né, reduzir, finalizar todo o assunto em 3 aulas. É muito conteúdo, é muita coisa que a gente precisa tratar. Mas essas 3 aulas têm como objetivo te dar uma base para que você já possa até trabalhar, possa até atuar nessa área aí que é bastante interessante, né? Só para a gente lembrar que advogado é igual médico, né? Quando há crise, quando há o problema, a gente é o momento em que a gente mais atua, não é isso? E nesse período de pandemia, nossa, cresceu absurdamente o número de clientes, né? Então, tem sido tem tido uma demanda gigantesca, tá ok? E não somente na pandemia, né? Antes do mesmo da pandemia, crises financeiras que o Brasil estava enfrentando, isso aí tem ajudado bastante, né? Investigações da Petrobras, Lava Jato, tudo isso aí foi influenciando bastante aí, né, na economia do país e, consequentemente, aumentando o número de clientes para a nossa área. Então, já tem alguns anos já que a gente está vendo o gráfico de aumento de clientes crescente, né, cada vez mais crescer. Então, vamos lá, primeiro atendimento. As duas formas de atendimento, de primeiro atendimento, né, presencial e a forma remota. Já quero abrir um parênteses aqui que a forma remota é onde a grande maioria dos meus atendimentos são de maneira remota, né? Tem essa vantagem, por exemplo, antes de eu vir aqui gravar, eu estava fechando aí 2 clientes, né? Mas, coincidentemente, eu tenho provavelmente um cliente daqui a pouco para estar presencialmente atendendo. Entretanto, a maneira remota é a maneira que eu mais gosto de atuar por causa das vantagens que ela tem. Qual é a vantagem? Agilidade, né? E tempo para você e seu cliente. Então, eu estou tratando com mais de um cliente, né? 3, 4, 5 clientes ao mesmo tempo, né? É claro que isso precisa de um pouco de agilidade, com o tempo você vai pegando, né? Você acaba se enrolando um pouco às vezes no início, mas você vai tratando de um aqui, de outro ali. Eu já faço o quê? Eu já deixo gravado, né, e salvo mensagens de texto e de áudio explicando como funciona o processo, né, explicando os principais documentos que ele precisa estar apresentando, né, o que ele vai fazer em cada etapa, a forma que eu cobro, porque são as perguntas que vão acontecer, né? Primeira pergunta, a pessoa te contactou, seja de que forma ela chegou até você, seja por uma indicação, seja por um vídeo seu que ela viu, né? Ela vai chegar até você e vai falar. Então você já vai sondar ela nas primeiras perguntas, né? Que você pode ajudar. A pessoa vai falar, eu tenho um financiamento de veículo, eu tenho um empréstimo. Na grande maioria das vezes, no meu caso aqui, né, mais de 98% dos casos é financiamento de veículo, que são até inclusive os processos mais interessantes, tá? Mas cartão de crédito, empréstimo, todos esses processos também ocorrem bastante aqui no escritório. E a gente faz bastante, mas sem sombra de dúvidas a maioria maciça de financiamento de veículo. Então a gente já tem o esqueleto pronto. Então a pessoa entra com a primeira pergunta, eu já vou só mandando lá para os possíveis clientes, salvo o contato dele com o possível cliente, já vou mandando para ele áudios, né, informando como é que funciona, peço para ele ouvir, depois me chamar, e com isso eu já vou ganhando agilidade, eu vou tratando 3, 4 clientes ao mesmo tempo, ou seja, às vezes num dia que eu atenderia 1, 2 clientes, eu atendo 5, 6 ou até mais, né? Isso aí é bastante interessante. Outra vantagem é que eu atendo de qualquer lugar, então eu estou no escritório, né? Apesar de ter alguns advogados que estão fazendo de maneira home office, eu prefiro o escritório, eu não consigo me adaptar muito da maneira home office, até por conta de família, né? De organizar a questão de família. Mas eu atendo às vezes em qualquer lugar, às vezes eu estou na rua fazendo alguma coisa, um cliente me chama no WhatsApp, algo desse tipo,
né? Eu vou dizer que, para falar a verdade, quando o cliente me liga, eu até prefiro que ele me chame no WhatsApp, para que fique mais fácil, né? E aí eu estou em qualquer lugar, eu atendo esse cliente e consigo finalizar ele, né? Finalizar esse cliente de maneira muito, muito tranquila. Tá? É uma economia, uma baita de uma economia, porque estar com o cliente, tudo isso demanda economia para você, um gasto para você quanto para o seu cliente, né? O gasto do uso do seu espaço, é o gasto da sua luz, da sua internet, do seu tempo, que não dá nem para mensurar, e do seu cliente também, ok? Agora tem desvantagem. Desvantagem é a dificuldade nesse tipo de atendimento de ampliar, fazer com que esse cliente seja um cliente potencial para aumentar o número de contratos dele. Eu vou chegar lá e vou explicar o que isso significa, porque de um cliente só, isso de maneira presencial é bem mais tranquilo, remota eu acho bem mais difícil. Eu não tenho não dá para ter muita facilidade para fazer isso. Presencialmente é melhor. De um cliente a gente consegue potencializar para que ele vire mais contratos, né? Então ele vem com um contrato e você consegue potencializar ele para mais contratos, seja ali, né, naquele momento já fechando, ou seja para eventuais contratos futuros, dele mesmo, desse próprio cliente, também de outros, mas dele mesmo, tá? E aí, as perguntas frequentes que o cliente tem: meu nome fica sujo? Então, quando se trata de um financiamento de veículo, eu já explico para ele, sim, o nome durante o processo pode ficar, na verdade eu até falo que para o cliente que o nome vai ficar, porque por mais que a gente consiga uma liminar, né, para que o nome não fique negativado, ainda assim internamente vai ficar. Entretanto, né, já te passando, você que não atua na área, depois que quita, esse cliente não fica com restrição interna nenhuma, tá? É claro que o score dele, né, a linha de crédito dele vai estar baixa. Ele acabou de processar o banco, de atrasar parcelas. Por mais que ele não tenha processado o banco, o atraso de um dia de uma prestação já diminui o score do cliente. Qualquer coisa, né? Até uma conta de luz, telefonia celular, o que for. Aquilo que ele atrasa um dia diminui a pontuação dele no score, na linha de crédito. Então, com isso, isso atrapalha o financiamento futuro. Com o financiamento de veículo que você entrou com o processo e atrasou, não seria diferente, mas restrição interna não fica, tá? A outra pergunta: quanto tempo dura o processo? Então, eu passo para o cliente que isso vai ser muito relativo, vai depender mais dele do que da gente, de mim, né, de você, do profissional e do banco. Porque o banco vai mandar propostas de acordo e se o cliente tiver o valor para estar quitando, esse processo finaliza imediatamente, né? Eu conheço advogados que gostam até de perdurar, ficar segurando. Eu não trabalho dessa forma. Eu tenho clientes aqui que com 6, 7 meses de processo a gente já finalizou tudo. Entrou com o processo, o banco mandou proposta, o cliente conseguiu o valor, a gente quitou, reduziu a dívida dele em 80% e ele ficou feliz, satisfeito, indicou outros clientes. E outra coisa, menos uma dor de cabeça para você, porque querendo ou não, cada processo para a gente, apesar de nos trazer um recurso financeiro, também nos traz aborrecimentos. Então, para nós, e lembrando da aula anterior, falando de honorários, para você que cobra o mesmo tipo de honorário que eu cobro, né, mesma forma, mesma modalidade, se você não sabe, vá lá assistir a segunda aula para você ver. É interessante quitar logo, porque aí você recebe logo a parte mais alta do honorário e recebe sem ter a preocupação de ficar monitorando o veículo do cliente, acompanhando o prazo processual, e o cliente fica super satisfeito também, né? Outra pergunta que o cliente faz é: posso financiar novamente depois de finalizar o contrato? Pode, sem problema nenhum, tá ok? Consegue financiar novamente, sim. E isso aí é a parte que eu vou até falar daqui a pouquinho sobre captação. Quando você faz um bom trabalho, esse cliente, a tendência natural que esse cliente volte é muito grande, tá? Muito grande. Essa é uma área do direito, um ramo que frequentemente você está atuando com o mesmo cliente 2, 3, 4 vezes, entendeu? Por quê? Porque esse cliente naturalmente que financiou um veículo, entrou com um processo com você, quitou o seu contrato, daqui a pouco ele vai querer mudar o carro, daqui a pouco ele vai comprar um novo carro, daqui a pouco ele vai te procurar novamente. Por mais que no início ele tente falar, se auto-enganar, dizendo: não, eu vou continuar pagando, a verdade é que ele vai lembrar das vantagens econômicas que ele teve no contrato anterior e vai te procurar novamente, tá? Por mais que ele esteja pagando com folga a sua prestação, tá bom? A probabilidade de te procurar novamente é muito grande, tá? E aí vamos esquecer a questão da moralidade, né? Aquela falsa moralidade. Pô, mas aí o cara entrou com o processo, vai entrar de novo.
O banco nos cria vários empecilhos, vários problemas, né? E ele tem várias formas de auferir renda. Nós mostramos isso aí nas primeiras aulas, na primeira aula, o BV financeiro lucrando milhões, né, trimestralmente, mesmo diante de qualquer inadimplência. Então, ou seja, se outra coisa, se ele não procurar você, ele vai procurar outro profissional e você não está fazendo nada a parte da lei, você está procurando o processo judiciário, o poder judiciário para analisar o contrato. A diferença é que o banco está mandando uma proposta de acordo para você e você está negociando e o banco está aceitando a negociação mais baixa. Então, não vejo grande erro nenhum em relação a isso, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso aí. Quanto tempo dura o processo, né, que nós falamos aí, então isso vai depender muito mais do cliente do que de você, mas eu estimo para um cliente entre um ano e meio de processo, um tempo razoável. Pode passar? Pode. Pode ser antes? Pode. Mas isso vai depender também do cliente e da financeira, mas principalmente do cliente, tá bom? Se eu não tiver o dinheiro para quitar quando o juiz bater o martelo, a primeira coisa que você tem que falar, o juiz não vai bater o martelo para dizer quanto que você tem que pagar, é um acordo extrajudicial. Se você não tiver o valor para estar quitando, você tem duas saídas. Você pode estar aguardando um pouco mais até você se capitalizar e estar quitando mais para frente. Eu não acho essa a melhor saída, tá? Porque quando o cliente demora muito tempo de processo, começa a te dar aborrecimento, tanto o processo quanto o próprio cliente, tá? Então, quando o cliente já vem proposta de acordo, o que eu faço com esse cliente, tá? Depois a gente vai... Isso também é uma das formas de você também conseguir renda, mas vamos lá. Uma das coisas que eu faço com esse cliente é orientar ele. Quanto vale teu carro? Então, digamos que o cliente financiou em 48 prestações de 1.000, aquele velho exemplo que eu dou, e não pagou nenhuma, então tem 48 mil de dívida, e a gente reduziu a dívida de 48 mil para 8 mil reais. Eu pergunto para ele, quanto vale teu carro? Ah, meu carro vale 25 mil reais. Eu levar no mercado aí, eles pagam 25 mil reais. Então tá bom, se você me autorizar, eu pego esse boleto de 8 mil reais, né? Você leva para a pessoa que paga os 25, ela vai te pagar os 8 mil e vai te dar a diferença, né? Os quase 20 mil reais que você vai receber, os 17 mil reais aí. Então, ou seja, o cliente não tirou um centavo do bolso, usufruiu do bem e ainda saiu com 17 mil reais. Vantagem é que ele não precisa tirar um centavo do bolso, não precisou guardar nada, e desvantagem é que ele fica sem o carro, mas também fica com dinheiro na mão. Então é uma saída também e acontece muito aqui no escritório, ok? E eu faço isso com bastante efusão porque é uma forma de eu resolver. O cliente mostra para o cliente o desejo de resolver. Hoje, coincidentemente, hoje eu fiz isso. Hoje nós quitamos um contrato, na verdade de ontem para hoje, né? O cliente pagou hoje, que ele fez exatamente isso, né? Ele deu a proposta de acordo, ele vendeu o carro, quitando o veículo. Meu carro pode ser preso? Então, isso é muito relativo, não pode ser preso. Até porque se você fizer o seu trabalho de maneira correta, o carro do cliente não vai ser preso, tá? Então, se ele perguntar para você, meu carro pode ser preso? Não, seu carro só vai ser preso se você mudar de telefone, parar de me pagar, não atender minhas ligações, porque eventualmente, numa situação difícil, complicada, pode acontecer de você ter que orientar o seu cliente a tirar o veículo dele daquele endereço do contrato. Então, por exemplo, saiu uma busca-apreensão, você fez defesa, fez tudo, mas o juiz ainda assim mandou expedir a liminar de busca-apreensão. Você não vai falar para o cliente, não, eu vou resolver. Não, você vai falar, olha, eu estou resolvendo, só que saiu uma liminar, tá? Eu preciso que você retire o seu veículo desse endereço, deixe em outro local, até que eu consiga resolver a questão da liminar e você possa rodar novamente com o seu veículo. Você pode ter certeza que não vai ter problema nenhum, o cliente vai entender numa boa. Ele não vai entender se você não fala nada e o veículo dele estiver lá e for apreendido, tá ok? Então não é um risco considerável, tá ok? Se você fizer acompanhamento do site do tribunal, você não vai ter esse risco aí não, tá bom? Então respondendo ao seu cliente, não tem risco se você ouvir todas as minhas orientações. Posso rodar normalmente com o carro? Sim, o cliente pode rodar normalmente com o carro. Devo continuar pagando seguro? Sim. E se meu carro for roubado, como fica? Se o seu carro for roubado, a seguradora ela não vai quitar diretamente com a financeira e não te dá nada, isso não existe. Ela vai buscar a quitação, na verdade, para você vai mandar documentação. A verdade é que hoje a grande maioria é cooperativa de seguro. Então a cooperativa de seguro ela demora 3 meses para poder efetuar a quitação do contrato do cliente. Ou quitação não, pagamento do veículo do cliente. Então, depois desses 3 meses, quando ela for pagar o cliente efetivamente, ela vai pedir ao cliente uma carta de quitação. É nesse momento que o cliente vai estar te procurando e você vai estar junto à financeira buscando a quitação desse cliente.
e aí com o boleto de quitação em mãos, ele vai encaminhar para a seguradora ou para a cooperativa de seguro, que vai pagar o boleto e vai dar diferença para esse cliente, tá bom? Orientando sempre o cliente, né, deixando ele alerta de que existem cooperativas que são fraudulentas, que acabam não pagando coisa nenhuma. Mas uma cooperativa decente, ela vai fazer isso. Então, o cliente, se o carro for roubado, você vai orientar aí seu cliente, tá ok? Atendimento no decorrer do processo. O que é o atendimento no decorrer do processo? Durante o processo, o cliente vai mandar mensagem para você, não somente para pagar os seus honorários, mas para poder, tá tudo bem, doutor? Meu processo? Tá tudo bem, doutor? Como é que está o meu processo? Ele não quer saber se você interpôs um agravo no instrumento, ele não quer saber se o juiz indeferiu algum pedido, ele não quer saber se você tem que fazer alguma apelação, embargo de declaração, manifestação, impugnação, ele não quer saber disso, ele não é advogado. O que ele quer saber são duas coisas: doutor, posso continuar rodando? E qual o valor para quitar? São as duas coisas que ele quer saber. Como é que está meu processo? Tudo bem, pode continuar rodando normalmente, se isso for exatamente o que está acontecendo, obviamente, né? Como é que tá meu... E aí, nessa eu já respondo, pergunto para ele, e aí, vamos ver uma quitação? Porque se o cliente falar, não, doutor, não tem agora não, vamos segurar um pouco mais. Ok, vamos continuar o processo. Ah, doutor, vê para mim aí. Aí se ele pergunta, vê para mim aí, você tem algum valor em mãos? Ah, tá quitando? Ah, não tenho não. Então vamos aguardar até que você possa se capitalizar, entendeu? A não ser que esse cliente já seja um cliente que já está meses com você, um ano com você, um ano e pouco com você. Aí você já tem que buscar mesmo uma quitação para ele. Mas você pode se organizar para que quando o cliente atingir um determinado número de meses em aberto ou meses de processo com você, você já possa filtrar esse cliente para buscar quitações. A gente tem feito isso aqui, né, no escritório. Um dos funcionários aqui já é orientado, cliente que passou determinado X meses aí, você já entra em contato com esse cliente, já verifica se ele tem interesse na quitação, se ele falar que tem, já busca a quitação com o banco. Por quê? Porque como eu expliquei na aula passada, a parte final de honorários é a parte mais interessante, a parte que você recebe mais e a parte que o cliente fica super satisfeito, tá ok? Captação de clientes, essa é a parte aí que muita gente gostaria de saber, tá? A parte de captação de clientes, ela acontece de duas formas, online e offline. Online, eu faço bastante, tá? Mas ultimamente eu tenho tirado o pé do acelerador porque o número de clientes tem aumentado muito, tem tido muita indicação, muito cliente chamando, então eu fico às vezes até buscando outras também, tarefado com outras questões, né, com outros tipos de trabalho, aí eu dei uma segurada realmente, mas eu faço bastante. Você vai criar uma página nas principais redes sociais, né, uma paginazinha sua, né? Eu oriento, né? Eu botei essa observação, apareça. Eu oriento que seja sempre você. As pessoas se conectam com pessoas. Então as pessoas têm a tendência de buscar mais o profissional que ela conhece, aquela figura ali, o rapaz ali, aquele cara que tem uma barba, aquele cara que tem um bigode, a menina loura. Eles focam nisso, tá? Então você vai criar uma página e, o mais importante, vídeos. Tem algumas técnicas de vídeo, mas não é o objetivo hoje abordar isso. Mas você vai criar vídeos, vai fazer vídeo, mas eu não gosto de fazer vídeo. Olha, amigo, se esforça, é importante fazer, tá? É importante, também não gosto, mas é importante fazer. Você vai fazer vídeos, mas você não vai fazer vídeo vendendo, né? Como eu botei, você vai fazer vídeo tirando dúvidas. Você vai fazer vídeo tirando dúvidas sem vender, jamais vender, mas deixar seu contato para eventuais dúvidas. Então, você vai fazer um vídeo lá explicando o que é busca-apreensão. Você vai explicar um videozinho, não faça vídeo muito longo, porque as pessoas tendem a não assistir muito tempo. Então, você vai fazer um vídeo, você vai colocar uma headline, você vai colocar uma legenda nesses vídeos e você vai explicar, por exemplo, o que é busca-apreensão. E aí você vai deixar ali o seu contato. Se você quiser tirar mais dúvidas como essa, me chama e eu tiro essas dúvidas para você totalmente gratuito. Então, ou seja, a pessoa te chama, a pessoa se conecta a você, você não está vendendo nada e a pessoa já... você tem uma ideia, teve uma vez que eu tive até que segurar, porque eu com pouco conhecimento nessa área de vídeos online, eu fiz o filtro de maneira errada, eu deixei aberto para boa parte do Brasil, teve gente de um monte de estado querendo processo, eu até cheguei a fazer alguns de outros estados, mas não dava para dar conta, você tem que tomar cuidado inclusive com isso, porque você pode não conseguir dar conta, e isso aí acaba se tornando um prejuízo para você ao invés de ser uma coisa boa, tá? Mas dá muito resultado mesmo, é interessantíssimo, e o custo é super baixo, tá? O custo é super baixo.
as pessoas me procurando e você é interessante porque a pessoa já te procura já falando, olha, como é que eu faço para te contratar? Perguntando, né? Como é que eu faço para te contratar? Como é que eu faço para falar com você? Não sei o que e tal. Então é muito interessante mesmo. Aí você só vai filtrar, porque realmente nem todo mundo que vai chegar lá te chamando são bons clientes ou clientes em potencial. Você vai só filtrando isso aí, tá bom? Mas dá muito resultado. E o mais interessante de tudo é que esse cliente pode se transformar em outros clientes, né, para você. Captação offline. Uma das formas de captação offline eu já cheguei a fazer, mas eu faço pouco hoje, porque ao meu ver o resultado online dá muito mais, o online dá muito mais resultado, dá menos trabalho e eu já tenho já um conhecimento no ramo bastante extenso, então eu já tenho muito cliente por indicação, muito. Né? Então eu não faço mais, há muito tempo que eu não faço, mas é uma forma de fazer e conheço advogados que fazem, que é a consulta pelo site do tribunal. Como assim? Você vai colocar lá, por exemplo, a BV Financeira e você vai abrir todos os processos da BV Financeira, que são busca e apreensão. A grande maioria, quase todos eles vão ser assim. E você vai abrir processo por processo, processos são eletrônicos, né? Então você vai ver ali que tem um contrato, o contrato de financiamento. E no contrato de financiamento tem o contato do cliente. Você vai poder chamar essa pessoa online, você vai poder mandar mensagem no WhatsApp, você vai poder mandar mensagem para ela, né? Você vai poder ligar diretamente se você quiser, mas eu oriento, né, a você mandar mensagem no WhatsApp e oriento também a você um outro detalhe. Acontece comigo, tá? Às vezes um cliente meu, um advogado me chamou aqui e tal, e o cara não deixa de ser meu cliente, ele não muda, não sai de mim para poder ir para outro, tá? Isso aí é besteira. Então, além de ser antiético. Então, observe para ver se já não tem advogado nos autos, se já não tem alguém fazendo defesa, se esse cliente já tem, né, essa pessoa, né, esse consumidor já tem algum advogado. Se ele tem advogado, não mande mensagem para ele, é antiético, você pode ser punido pela OAB e dificilmente esse cliente vai sair do seu advogado, do advogado que ele já tem, que ele já está atuando para ir para você, tá bom? Ele, inclusive, não vai olhar isso com bons olhos. Mas agora, se você tá vendo que não tem, a pessoa não tem advogado, não tem ninguém constituído nos autos, vale a pena mandar uma mensagenzinha assim, a pessoa te responde. E assim como online, você vai atingir nos vídeos online, sei lá, 1.000 pessoas, não vão ser 1.000 pessoas que vão te procurar e fechar contrato com você, quem dera, né? Mas você vai ter um resultado significativo. Da mesma forma, consulta pelo site do tribunal. Você não vai, todas as pessoas que você mandar mensagem vão te responder e vão dizer para você que quer fechar contrato com você. Mas você tem uma resposta positiva sim, tá? A diferença é que dá um pouco mais de trabalho. Offline dá um pouquinho mais de trabalho. Mas você pega ali um final de semana, um dia que você está mais tranquilo e vai fazendo, tá bom? Outdoor, já fiz divulgação em outdoor, mas Wagner, não tem como fazer outdoor porque a OAB não permite. Pois é, se você ofertar o seu serviço como um serviço de advocacia, você realmente pode ser punido pela OAB. Mas se você ofertar o seu serviço como de consultoria, e aí eu fiz muito como consultoria financeira, que é verdade, você está oferecendo serviço de consultoria financeira também, a OAB não vai te punir em nada, tá bom? Então você pode ofertar o seu serviço como consultoria financeira e o seu outdoor, né, o seu panfleto, que também é uma outra opção, não vai te prejudicar, com certeza, tá ok? Fiz bastante outdoor, bastante panfleto, mas conforme eu falei, você vai adaptar com o passar do tempo, você vai adaptar para aquilo que é mais interessante para você. Para mim, o que é mais interessante é a parte online e a parte do que eu vou falar agora, offline do que eu vou falar agora, que é a indicação. Então, por exemplo, eu já tenho um número de clientes bem significativo, esses clientes me indicam outros clientes. O que eu faço? Eu abono esse cliente, né? Então, por exemplo, um cliente lá, Tício, né, já fechou comigo, e engraçado que o Tício ainda às vezes nem teve resultado positivo, mas só pelo fato de estar com o processo, estar acompanhando, está tudo bem, eu tô dando atenção para ele, já indica médio. E aí, quando ele indica médio vem até mim e fala, fui indicado pelo Tício. Aí, sem o Tício pedindo ou não, eu já falo pro Tício, esse mês aí você não precisa pagar a sua mensalidade não, tá? O valor que você paga mensal. Mas por que, doutor Wagner? Não, porque eu quero te agradecer pela indicação do seu amigo lá que fechou comigo. Poxa, então, pô, tá ótimo, então eu vou te indicar outros clientes. E o cara indica outros clientes. Todo cliente vai indicar um monte de cliente? Não, mas tem clientes que são absurdamente bons nisso. Tem cliente que indica 5, 6, 7 clientes às vezes no mês. Então, você vai agradecer esse cliente abonando uma indicação dele ou um pagamento pela indicação. Por que pagamento pela indicação? Porque às vezes esse cliente que te indica um outro cliente já não é mais seu cliente, foi o seu cliente. Agora há pouco, pode parecer que eu estou brincando, mas não é. Hoje
Atendi um cliente também presencial pela manhã que foi indicado por um cliente meu que já quitou o contrato dele no início do ano, no meado do ano, uns 2, 3 meses atrás. Ele quitou o contrato dele, ele sempre foi muito bom indicar clientes, mas mesmo o contrato quitado ele indicou outros clientes para mim, tá? Então isso é muito interessante. Esse cliente você pode fazer um pagamento pela indicação dele. Pô, obrigado por você ter indicado, dá um percentual, dá um valor a ele, ele vai ficar feliz e vai te indicar outros clientes aí, tá ok? Então essa é a maneira offline que você pode estar trabalhando. E uma outra maneira, essa maneira é bem interessante, né? É a maneira de parcerias. A gente aqui no escritório tem basicamente dois grandes parceiros aqui no escritório, mas um parceiro é o melhor de todos, né? Ele duplicou o número de clientes aqui no escritório, tá? E o mais interessante disso tudo é porque antes de eu entrar com essa parceria com essa pessoa, que inclusive é um parente meu, eu tinha um sócio e esse sócio era totalmente contra essa ideia de parceria. A pessoa não é advogada, não sei o que, pereré, pão duro. E eu não via problema nenhum nisso. Mas depois que desfiz a sociedade, contactei essa pessoa, vi nela uma pessoa em potencial, porque eu sabia que essa pessoa era muito bem influenciada, que tinha muita gente que ele conhecia, que, como eu falei, é um parente meu e era muito bom em vendas, né? E eu contactei ele, fechamos uma parceria e essa parceria está durando aí já alguns anos e tem sido muito bom, tanto para mim quanto para ele, né? Então, ou seja, ele abandonou o que ele fazia, né? Ele trabalhava em outro ramo e ele só se dedicou corpo e alma para essa parceria e isso melhorou a rentabilidade dele absurdamente. Hoje a vida dele, financeira dele é totalmente diferente, né, graças a essa parceria que nós fizemos. Ele me ajudou, foi muito bom para mim, mas também foi muito bom para ele, tá? Então é algo a se pensar, parcerias é algo a se pensar. Qual é a vantagem? A vantagem é não necessitar de sociedade. Eu e ele, nós não somos sócios. Todos os clientes que ele fecha, como ele não é advogado, nós temos uma parceria. E a parceria nossa é bem aberta, a gente é 50% para cada um. Ele tem o escritório dele, que ele recebe os clientes e atende, né? Atende esses clientes lá. Ele tem o custo lá, tem funcionário, ele paga sem problema nenhum. Eu também tenho meu escritório, tenho meu custo, aqui tem pessoal que trabalha aqui junto comigo. E o meu custo é meu custo, o custo dele é o custo dele, mas o que vem de clientes para ele, a gente divide. Mas os meus clientes, em especial, não há divisão nenhuma com ele, porque não tenho sociedade com ele, tá? Então isso é bastante interessante. Parceria é algo que você pode pensar. Às vezes você pode procurar um colega de profissão que não é a área dele e buscar uma parceria com ele. Às vezes você é formado em direito, mas não tem a ordem, e você também pode ser um potencial parceiro de alguém. Então a parceria é bastante interessante, tá? Isso aumentou muito. Tem gente que pensa, mas aí eu poderia ganhar tudo sozinho. Não, não poderia ganhar, porque se não fosse esse parceiro, esse cliente que esse parceiro te levou, não seria seu cliente. Então você não teria nem 50%, você não teria 100% que dirá, você não teria os 50% que dirá 100% desse cliente. Então é besteira você pensar na ganância, né? Tudo para você. Não faça isso, tá? Você pode dividir, você pode passar as cobranças de clientes para esse parceiro, né? Você pode dividir tarefas com ele acerca desses clientes que você tem em comum com ele. Você vai fazer a divisão de honorários com ele, mas não de sucumbência. Você é advogado, tem um honorário de sucumbência que acontece às vezes e você não vai passar sucumbência. As sucumbências são suas, até porque você é o advogado, você atua no processo, é um direito totalmente seu de fazer isso. E outra vantagem, você pode ter vários parceiros. A orientação é que você tenha parceiros em regiões diferentes, para que você não tenha conflito, tá? E faça um contrato com essa pessoa se você não tem segurança com isso, tá bom? Mas você não vai ter grandes problemas, isso aí com certeza, tá ok? Até porque se você estiver fazendo um trabalho com transparência, a coisa tende a fluir de uma maneira tranquila e o contrato de honorários que você faz com o seu cliente, você é o advogado, seu cliente está preso a você. Então é muito interessante, tá? Isso aí vai melhorar e muito a qualidade de cliente lá na tua carteira, tá bom? E aí, pessoal, como é que em relação à captação de clientes offline, tem um outro detalhe que a gente faz, que é a multiplicação de clientes, que é bastante interessante. Por quê? Hoje, o número de motoristas por aplicativo é muito grande, muito grande.
A maioria dos meus clientes são motoristas de aplicativos, a grande maioria, né? Porque um acaba comentando com o outro, os grupos de WhatsApp, né? Então você inclusive pode usar um motorista de aplicativo como um potencial parceiro seu, né? E aí você define se você quer fazer divisão de honorários ou só dar um percentual em cima de cada um que ele fecha, mas ele naturalmente vai te indicar nos grupos, ó, eu tô, pô, porque a grande maioria está com dificuldade de pagar a prestação ou está pagando a prestação e se puder economizar ele vai querer. Tá? Então, como eu tenho um número muito grande de clientes, né, motoristas de aplicativo, a grande maioria, o que é muito interessante hoje? E isso, essa foi uma ideia que surgiu aqui no escritório desse meu parceiro, que é meu parente. A gente visualizou a possibilidade de fazer com que esse cliente que está chegando no escritório para você se torne em mais contratos, como aluguel de veículos para motoristas de aplicativo. A demanda é gigantesca. Você pode alugar veículos para motoristas de aplicativo com uma demanda gigantesca. Como é que surgiu essa ideia? O cliente chega com o contrato dele e está em dia, ele não está com prestações em atraso. Ou seja, ele está com uma linha de crédito boa, porque ele está com a prestação dele em dia, está pagando direitinho, só que ele está com dificuldade financeira. Esse meu parceiro começou a mostrar para esse cliente que ele tem a possibilidade de ganhar uma renda a mais. De que maneira? Tirando um novo veículo, financiando um novo veículo e entrando com o processo nesse novo financiamento. E nesse novo financiamento, além dele entrar com o processo, ele vai alugar esse veículo para um motorista de aplicativos e vai ter uma rentabilidade de uns R$ 2.000 bruto, um pouco mais talvez, mas em média uns R$ 2.000 bruto. Líquido aí R$ 1.500 a R$ 1.600 por mês que esse cliente vai ter. Então esse cliente entrou com dificuldade e você está propondo para ele uma ideia que ele pode fazer, pode administrar. E para ser bastante sincero, eu mesmo e esse meu parceiro e outras pessoas, parentes, amigos que trabalham aqui com a gente, tem veículos alugados para motoristas de aplicativo e é financeiramente bastante interessante. E o que se torna mais interessante ainda é que, além desse veículo ter dar uma renda muito boa, você está com um processo de revisão de contrato e não está pagando a prestação do seu veículo. E essa renda que você pode deixar de lado ali, você não tinha essa renda, você pode separar ela, e ela vai te gerar uma renda em um ano muito grande para você estar quitando o seu contrato e sobrando dinheiro, e o contrato e o veículo é seu, está te rendendo dinheiro. Então, um veículo, por exemplo, se você tem 2 veículos, né, em média aí, cada cliente consegue fazer financiar 2, 3 veículos, digamos 2 veículos, ele está te dando uma média de 3.000 a 3.500, R$ 4.000 por mês. Esse valor aí, se você separa, né, se você não utiliza ele em um ano, né, R$ 4.000 em um ano, você tem 48 mil reais. Então, ou seja, com esses R$ 48.000 em um ano, você consegue quitar os 2 contratos e sobra muito dinheiro para você ainda. Então, ele começou a demonstrar isso para o cliente, os clientes ficaram com uma expectativa gigantesca, ficaram assim, loucos com essa possibilidade, né? E a gente foi engraçado porque aconteceu principalmente com alguns clientes em específico que prestavam serviço para a Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Eles tinham uma renda muito boa, porque o veículo deles era alugado e eles mesmos eram motoristas da Petrobras, né? Uma cooperativa terceirizada da Petrobras. Tinha uma renda muito boa, só que devido às crises financeiras, antes mesmo da pandemia, a renda caiu muito. Então o que eles fizeram? Eles tiveram que entrar com o processo com a gente. Mas com isso, esse meu parente, esse meu parceiro, deu essa ideia, essa sugestão, e eles começaram a comprar a ideia. E eles são assim apaixonados por esse meu parceiro, pelo fato dele ter dado essa oportunidade para eles, né, essa ideia para eles, de um grande negócio. Né? E esse grande negócio fez com que eles voltassem a ter o seu padrão de vida de volta, né? Uma rentabilidade muito boa, né? E com um lucro bacana, entendeu? Muito bom mesmo. Então eles ficaram super felizes que eles não jamais teriam isso. Por mais que eles entrassem com o processo com aquele um veículo deles e tivessem diminuído o seu gasto, né? Mas a renda deles jamais voltaria ao normal. E ela voltou por conta desses contratos novos aí. E esse parceiro ficou tão assim, perplexo com isso tudo, que ele também financiou veículos e agregou veículos, né, para motores de aplicativos. Eu tenho veículos agregados para motores de aplicativos alugados. Então é um baita de uma área, porque de um contrato é normal
que esse parceiro faça um contrato de um cliente se tornar em 4, 5, tá? É bem normal isso. Então, ou seja, olha como você aumenta consideravelmente o número de clientes que você pode ter, além já da facilidade que está tendo para captar. Então, é uma baita de uma ideia que você pode estar agregando aí para o teu escritório, tá ok? Bom, pessoal, como é que eu entrei, né? Como é que eu comecei a trabalhar com juros? Eu me formei em 2008, tá? Eu estagiei no escritório trabalhista e comecei a advogar em um escritório que atuava nessa área de contratos. Lá eu contribuí com ideias inovadoras, né, para o crescimento do escritório. Recebi inclusive uma proposta do dono lá da sociedade, mas não achei interessante a proposta e resolvi abrir meu próprio escritório. E desde 2008 para cá, né, de 2009 basicamente para cá, eu atuo com contratos bancários. Né? Desde 2008, finalzinho de 2008 para início de 2009, eu atuo nessa área de processos bancários. Então eu já estou atuando aí há alguns anos, 14, né, quase 14 anos aí atuando nessa área de dívidas bancárias aí. E atuando nesse outro escritório eu percebi que na maioria das vezes a pessoa precisava, um advogado precisava de uma pós-graduação, ou ele atuava durante meses ou anos e não tinha resultado positivo no final do processo, né? Dependia de uma decisão judicial, muito apegado à decisão. Se a decisão fosse negativa, acabaria sendo ruim para o cliente que perdurava durante muitos anos de processo, não dava, aí esse cliente ficava insatisfeito, não indicava para outros possíveis clientes, né? Ou advogados amigos meus, por exemplo, que não podiam cobrar para entrar, tinha concorrência muito grande, ainda tinha dificuldade, né, como todo advogado tem, de divulgar o trabalho por conta da OAB, né? Ou atendimento presencial, ou seja, o cara enchia às vezes o tempo dele, porque não é só o atendimento, ele tem que fazer todas as outras partes, né, processuais, atendimento de banco, então acaba sendo um baita de um problema, né? E muitos amigos meus, ao longo desses anos, eles vêm me pedindo para ensinar como é que eu faço, como é que eu atuo nessa área, porque é uma área muito peculiar, né, que vai além do direito, né, não é só você entrar no site ali do tribunal, jogar a OAB do advogado e copiar as peças. Vai muito mais do que isso, né? Eu tenho amigos meus que tentaram fazer isso e não deram certo, né? No início mesmo, eu tive bastante dificuldade até que eu desenvolvi um método, né, de trabalho que compreende desde a captação até a finalização do processo de uma forma bem diferente do método convencional. Então, ou seja, eu criei um método que fica muito mais simples, muito mais fácil de atuar do que o que eu sempre tenho visto, inclusive nessa área mesmo de contratos bancários, tá bom? E um dos grandes problemas de quem atua com o processo de dívidas bancárias é exatamente o tempo, né, e a forma de captação de clientes. Esses são duas variáveis que quem atua nessa área tem dificuldade. Como é que ele capta clientes, como é que ele administra o tempo dele com esses clientes, né? O antigo advogado que eu trabalhei, ele sempre reclamava que ele precisava de muitos clientes para ter uma renda interessante, né? Muitos amigos meus ao longo desses anos vêm pedindo para eu falar, né? E isso é um problema que eu sempre tive, né? Na época eu tinha, antes de desenvolver esse método, eu não tinha tempo para ensinar, como é que eu vou parar para poder ensinar de maneira rápida, simples, né? Até porque é muito conteúdo, é muita informação, né? Demanda tempo, e principalmente no início, né, do escritório não tinha um tempo, era um luxo que eu não dispunha, né? Vendo dessas dificuldades, né, que esse advogado que eu trabalhei e eu no início do escritório, com a sociedade, eu tinha, porque não tinha tempo para absolutamente nada, eu desenvolvi, né, com muito esforço, tempo e dedicação, eu consegui criar um modelo de trabalho, que é um modelo econômico, simples, efetivo, rentável, né? Claro que eu bati muito com a cara na parede, até aprender, até melhorar, até apurar essa modalidade de trabalho, que essa modalidade que é bem rentável vai além da captação de clientes, finalização do contrato, abertura de mais outros contratos, faz tudo isso aí com alto nível de indicação de outros clientes, né? Eu tenho um pós-venda muito bom, né? Os clientes acabam indicando para outros clientes com muita efusão, né? Eu tenho muito cliente indicado, porque a gente conseguiu peneirar a forma de atuar, a forma de trabalhar com o escritório aqui. E é óbvio que assim, esses 3 dias, né, com essas poucas horas,
impossíveis de mostrar todo o conteúdo que eu tenho para ensinar, né, que é importante para você aprender, né, que você precisa saber sobre contratos bancários, não é sobre simplesmente saber qual é a base jurídica, como é que eu faço uma defesa na busca-apreensão, porque tem muita informação, muita informação. Para você ter uma ideia, um dos meus parceiros é também advogado e o tempo todo ele está me chamando para tirar dúvida, porque como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço assim, assim, assado, para você ver, é bem possível ter um parceiro advogado sem problema nenhum e ele não vai conseguir nunca suplantar você porque é muita informação e essas informações não dá para passar assim da noite para o dia, ok? Por exemplo, a gente não conseguiu abordar aqui de maneira minuciosa sobre a parte judicial. A gente não falou tudo sobre distribuição, como é que é feita a inicial, quando o cliente não possui contrato, o que você faz na inicial, como é que você faz a inicial, as hipóteses em que não vale a pena entrar com processo, que tem casos, por exemplo, que eu analiso e falo que eu não vou entrar com processo, que é um bem específico, o que fazer em cada ato processual, um juiz deu determinada decisão, o que eu faço? Eu agilizo, eu seguro, em que momento segurar, em que momento ser mais rápido, qual hora, se eu for para despachar, o que eu tenho que fazer, os recursos, que tipo de recurso eu faço, quando eu não faço recurso, quais os principais documentos que você vai precisar do cliente, se faltar um documento tal, quando o juiz pede tal coisa que não estava no script, o que eu faço? É possível saber se o cliente vai pagar custas e nesse caso o que eu faço? Parte extrajudicial, como é que eu acompanho a busca-apreensão na prática? O que eu faço no caso de bloqueio judicial? Como é que eu evito um bloqueio judicial? Como é que eu analiso minuciosamente o processo de busca? Quais são os principais recursos no processo de busca-apreensão? As peças no processo de busca-apreensão? Como é que eu faço a negociação com o banco? Minutas. E no caso de ausência de minuta, que às vezes o banco não manda minuta. E como é que eu analiso um boleto? Porque às vezes o cliente recebe um boleto pensando que é quitação, quando na verdade não é quitação. Ou às vezes é fraude. Honorários, no caso de inadimplência, executo, não executo, como é que faz uma execução de honorários? Na parte de audiências, sempre tem que ter audiência, como é que eu faço para não ter audiências? Ou eu tenho que estar em todas as audiências? Como é que eu me importo? O que é que eu faço nas audiências? O que eu falo? Primeiro atendimento, remoto e presencial, retirar todas as objeções, como é que eu faço para retirar todas as objeções do cliente? Como é que eu faço para captar outros clientes no primeiro atendimento, seu provável cliente? Transformar um cliente em possíveis outros contratos, conforme eu falei, o cliente veio com um contrato, como é que você vai passar para ele a possibilidade dele financiar outros veículos, ou ainda que ele esteja com o nome restrito, porque às vezes o cliente vem com o nome restrito, mas ele visualiza aquela possibilidade de trabalho e vai na esposa, vai no filho, vai não sei aonde, no tio, e dali ele capta outros clientes para você. Captação de clientes online e offline na prática, como é que você faz cada coisa dela, né? Como formar parcerias vantajosas, a importância de depoimentos de cliente, como é que você faz esses depoimentos, como é que você coleta esses depoimentos, a negociação, tudo que você precisa saber sobre a negociação com o banco. Então, assim, tudo isso aí é muita informação que não dá para passar em 3 dias e algumas horas, né? Em algumas horas. Então, é muita informação e por isso eu resolvi te ensinar como aprender a atuar em um ramo com um potencial incrível, aumentando sua carteira de clientes, ganhando mensalmente e aumentar sua renda em 100% ou mais. É verdade, é possível e eu tenho como te ensinar isso, tá? Nesse curso eu vou te ensinar como captar os clientes da forma como eu faço na prática, né? Como eu capto os clientes na prática. Vou te ensinar a montar os vídeos de captação, como alcançar clientes de maneira offline, como desenvolver contrato de parceria para ampliar ainda mais seu capital, como realizar seus atendimentos de maneira remota usando simplesmente e-mail, WhatsApp de maneira rápida e simples, como conseguir ser indicado para novos clientes, o grande segredo que é o efeito multiplicador de clientes, como é que eu faço isso? Tá? Eu entendi que é assim, mas como é que eu faço? Como é que eu me porto? E se ele fala isso? E a dúvida tal? E a administração? Tudo isso aí a gente vai te ensinar. Possibilidade de renda extra para seu cliente, até mesmo para você. O que fazer diante de cada decisão judicial, em todas as instâncias que o processo possa tramitar. Como fazer a sua inicial na prática. Como fazer seu pedido cautelar de exibição de documento, hipótese em que não vale a pena entrar com o processo, documentação necessária a ser exigida do cliente para distribuição, acompanhamento de busca-apreensão na prática, bloqueio judicial, o que fazer nesse caso, como evitar, análise minuciosa de busca-apreensão, todas as etapas de negociação, análise de minutas e boletos para evitar fraude, tudo sobre honorários, situações de inadimplência, dentre outros assuntos importantes que você precisa saber. Tudo isso aí vai ser abordado nesse curso. E antes de eu falar quanto custa esse curso, deixa eu te falar só dos bônus. Primeiro, garantia incondicional de 7 dias, ou seja,
comprou o curso, pô, não é isso que eu estava querendo, ou esperava mais, estou insatisfeito, você tem 7 dias para desistir, é só mandar um e-mail e a gente te devolve o dinheiro imediatamente, sem questionamentos, e aí é vida que segue. Acesso vitalício com todas as atualizações, então tudo que tiver de novo, seja na parte judicial, seja na parte extrajudicial, um método novo que eu inventei, alguma coisa que eu criei, alguma coisa que um parceiro meu criou, a melhoria de algum aspecto, você vai estar recebendo tudo isso aí de forma atualizada no curso, que seu acesso é vitalício. 2 módulos extras sobre contratos de empréstimos bancários e cartão de crédito, que também é uma área que tem bastante rentabilidade, tá? É óbvio que a parte mais forte, mais gorda, né, vamos colocar assim, é de financiamento de veículo, mas tem bastante contrato de empréstimo bancário, sim, e de cartão de crédito também. Como é que você atua nessas duas horas, desses dois ramos? Você vai ter acesso a todas as minhas peças processuais em todas as instâncias que o processo possa tramitar. E só essa parte aqui é um baita de um bônus, porque só essas peças processuais aqui eu cobraria fácil aí uns 300 e poucos reais para dar acesso a essa peça, se fosse para algum amigo, tá bom? Conteúdo tira dúvidas, ou seja, eu vou fazer uma aula para tirar todas as dúvidas que você me enviar. Então você vai poder me enviar todas as dúvidas que você tiver e eu vou lá gravar um dia de uma aula para você, te passar esse conteúdo para que você possa tirar todas as dúvidas que você tiver. Eu vou fazer uma aula extra sobre como criar um anúncio online na prática, como é que eu acesso, crio por onde, o que eu faço. E agora eu te pergunto, quanto vale para você ter um melhor resultado financeiro, ter e dar boas condições financeiras para sua família, trabalhar por conta própria, ter liberdade, poder cobrar o cliente independente do êxito do processo, ter um bom número de clientes, ter êxito nos processos, ter bons rendimentos por cliente, ganhar mais com menos trabalho, ter resultado positivo em todos os processos. Todos os processos, não se preocupar com concorrência para você não vai te dar dor de cabeça, ter uma especialização, atuar em um ramo que possui uma demanda absurda, aumentar significativamente o número de clientes da sua carteira. Quanto que você pagaria para ter tudo isso, essa possibilidade aí? Pois é, esse curso atualmente ele tem um valor de R$ 3.117, tá? Trata-se de um curso totalmente prático, aplicado para a realidade do mercado. Além de tudo, o que eu já falei que você vai ter no curso, vai ter uma aula sobre o grande novo nicho do mercado, que é essa aula que você vai poder atuar, né, e ainda oferecer para os seus clientes, aumentando o número de clientes e seus lucros, que é como fazer isso, como atuar com isso, como fazer o cliente se tornar, trazer mais contratos para você, e até para você mesmo, né, fazer essa fonte de renda extra, aí, né, criar essa fonte de renda extra para você. Você vai ter essa aula também, né? Tudo isso aí eu cobro o valor de R$ 3.117. Só que eu resolvi te dar um bônus, tá? Te dar mais um bônus além de todos aqueles bônus que eu já te falei. Você não vai pagar os 3.117, você vai pagar somente R$ 1.617, ou seja, eu vou te dar um desconto de R$ 1.500. É um presente meu para te ajudar nessa nova empreitada aí. E para fazer parte dessa nova turma e se inscrever nessas próximas horas no curso de Advocacia contra Dívidas Bancárias, você vai pagar apenas R$ 1.617, essa oferta é exclusiva, tá? Mas não para por aí não, eu resolvi dar mais um bônus. Os 100 primeiros que se inscreverem no curso vão receber mais um desconto de R$ 500, ou seja, ele vai pagar R$ 1.117. Então, ou seja, eu estou te dando 2 descontos, quer dizer, para os 100 primeiros ele vai receber 2 descontos, tá bom? E atenção, esse desconto é só para os 100 primeiros. Eu sou o 101, mas a equipe vai ver lá que você é o 101, você não faz juiz a esse bônus, você vai pagar 1.617. Mas se você correr e for um dos 100 primeiros, você vai ter um desconto de mais R$ 500 e vai pagar 1.117, tá? E para fechar com chave de ouro, para você que está inscrito num dos meus grupos de WhatsApp, porque se você está no grupo do WhatsApp, você, né, vai ter mais um desconto, vou te dar um desconto de mais R$ 100. Para quem está inscrito no grupo, vai pagar somente R$ 1.017. Se você não está no grupo, aí a gente vai saber se você está no grupo ou não, para você é 1.117, tá ok? Mas só uma atenção, essas ofertas e o acesso para adquirir o curso são exclusivos e não vai durar muito tempo, tá? Você tem um prazo máximo de 7 dias a partir da abertura do curso para se inscrever ou até fecharem as vagas, porque eu estabeleci um acesso, um grupo limitado de vagas, não dá para fazer um gigantesco, tá? Até porque precisa de um suporte e a gente não tem como dar suporte para tanta gente. Então, até o curso vai ficar aberto durante 7 dias ou até fechar o número de vagas, tá ok?
Mais uma coisa, eu não sei se eu vou, ou quando eu vou abrir uma nova turma, tá? Então, se você tem interesse em realmente aprender a ganhar dinheiro nesse ramo do direito, que possui uma demanda incrível de clientes, você não pode perder essa oportunidade e não pode perder tempo, tá? Fazendo sua inscrição, então, só para lembrar, você vai receber garantia de 7 dias, mas você pode desistir em 7 dias, acesso vitalício com todas as atualizações, então você vai acessar lá, pô, vi a aula, não gostei, pode desistir, não tem problema nenhum. Então, ou seja, o risco é só meu, não é seu. Acesso vitalício com todas as atualizações, toda atualização que tiver, você vai poder acessar. 2 módulos extras para falar sobre empréstimos bancários e cartão de crédito. Acesso a todas as minhas peças processuais, de graça. Conteúdo tira dúvidas e uma aula extra sobre como criar um anúncio online. Depois de tudo isso, você tem 3 opções. Pode não fazer nada, aí é um direito seu, é claro. Pode tentar fazer tudo por conta própria, e aí eu te dou boa sorte, porque não é fácil. Ou pode se inscrever agora no curso e aprender tudo o que eu sei sobre advocacia contra dívidas bancárias e começar a atuar nessa área imediatamente. Um conteúdo totalmente prático que vai te ajudar. Então, se você quer aprender mais sobre o assunto, eu te vejo lá do outro lado. Boa sorte para você aí. Um grande abraço.